8 horas e 11 minutos. Atenção aqui, gente. O Ministério Público recorreu contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que suspendeu o cumprimento de sentença que obrigava a Agência Nacional de Saúde a uma série de providências para resolver problema dos altos índices de cesáreas. As cesarianas, né? Cesáreas, acontecem demais no país? Esse procedimento, ele é extremamente mais arriscado para a vida da mamãe, do bebê, se realizado sem indicação de necessidade? Hein? Para nos contar exatamente desses riscos, das diferenças e também como isso acontece entre o parto normal e a cesariana, vamos conversar agora no BG Manhã com a ginecologista, a doutora Caroline Max. Já comecei a conversar com ela, pessoa absolutamente simpática, muito acessível e entender exatamente o que é uma cesariana. Vamos definir esse procedimento. Doutora, seja muito bem-vinda. Parabéns. É filho? Filho, João. João, quantos meses? 4 meses. E foi parto? Parto normal. Parto normal? Parto normal. E a cesariana? Vamos definir? Algumas pessoas não têm conhecimento. O que é exatamente esse procedimento, doutora? Então, é o que eu digo. O parto normal é o natural, que o organismo está preparado para vir. A cesárea é uma cirurgia. E a paciente tem que estar ciente que é uma cirurgia que ela precisa depois de um resguardo. Porque quando não é parto, quando você vai fazer uma cirurgia, depois você fica em casa, fica em repouso. E quando você tem um bebê, você não tem esse tempo para ficar de resguardo. Você tem um bebê para dar banho, você tem um bebê para trocar de fralda, você tem um bebê que acorda a noite inteira, tem que amamentar. Então, você não tem esse resguardo. E precisa lembrar que a cesárea é uma cirurgia. Porém, hoje, nós temos muito mais segurança do que tinha antigamente. Hoje, as medicações que a gente usa no procedimento é seguro, a anestesia é muito segura. E hoje, a cesárea, antigamente a mulher ficava, a gente dizia, em posição de Jesus Cristo, com os braços abertos, e o bebê nascia, e a última vez era a mãe. Era difícil, né? Era. Eu dizia, era a angústia da mãe antes das cesáreas antigamente, porque o bebê nascia, a gente pegava, ai, parece com o pai, ai, parece com o avô, parece com... E aí a mãe era a última a ver, era a última a pegar. Hoje a cesárea está muito mais humanizada. Assim que o bebê nasce, o bebê nasceu bem, ele já vai direto para o colo da mãe. E no seu caso específico, você saiu rapidinho, inclusive, saiu caminhando, né? Isso. Depois do parto. Isso. Inclusive, durante o trabalho de parto, eu recebi anestesia, a Peri, e a anestesista fez, e eu já saí andando da sala de parto. E antes do parto, a gente conseguia até dançar dentro do centro cirúrgico. Quase impressionante, né, doutora? Mas me diga, por que essa incidência tão grande das cesarianas em nosso país? É reflexo, talvez, desse nosso sistema de saúde absolutamente desafiador? Eu acho, o medo e a desinformação. Isso, por isso que a senhora está aqui conosco. Exatamente. Porque a paciente, ela tem medo do que ela não conhece. Todo mundo tem medo do que não conhece. Então, se ela não estuda sobre a parto normal, se ela não estuda sobre a cesárea, ela vai pelo que o vizinho conta a ela. Muitos o que é melhor. mitos, doutora. Muitos mitos. E assim, o parto normal, ela fica com medo porque vai doer. Vai. Mas é o que eu digo para as minhas pacientes. É uma dor suportável. Se fosse uma dor tão insuportável, ninguém tinha mais de um filho e ninguém nunca morreu de dor de parto. E a população não cresceria. E estou eu aqui 4 meses depois para contar. Dói, dói. Não tem dúvida que dói, realmente. Mas é uma dor suportável e que você sabe que vai passar e que é por um bem muito maior. Mas há situações em que a cesariana ela é específica e absolutamente necessária? Sem dúvida. Inclusive, quando a paciente quer. Se ela disser, eu não quero passar por um parto normal, eu não quero passar por isso... Por opção dela. Ela tem um direito, é o corpo dela, ela tem um direito de escolher a via de parto dela. E tem também os casos que a gente também não dá a opção para a paciente. Tem os casos que a gente tem que dizer, existe, aqui tem que ser cesárea. Não tem o que discutir. A mãe está em risco, o bebê está em risco, ou tem alguma posição que o bebê não vai nascer. Ou às vezes até durante o trabalho de parto mesmo, a mãe não tem a passagem. Às vezes o bebê não desce e a gente precisa fazer a cesárea. Então, a cesárea, hoje, ela não é o vilão. Ela é o herói da vida do bebê. Antigamente, tinha muito parto normal? Tinha muito mais do que hoje. Porém, antigamente, a gente sabe que nossas avós como era? Tive 12, criei 7. Tive 10, criei 8. Não era? Sim. E hoje em dia a gente não nos permite mais perder bebê, como a gente perdia antigamente. Mas o importante, acima de tudo, eu observo, doutora Caroline, é exatamente este conhecimento, esta informação, o pré-natal, digamos assim, é fundamental nesse processo também da opção cesariana ou parto normal? Sem dúvida. E a médica informar a paciente, explicar
cada detalhe de cada procedimento, para que ela perca o medo. E a paciente também lê a respeito. E tem relação direta, então, com a saúde da mãe e também com a saúde do bebê. Isso que é fundamental. Sim, sem dúvida. A gente precisa ter os dois em bem-estar. Isso a gente não pode abrir mão. A gente dá a opção para a paciente, desde que não fique em risco nem a mãe e nem o bebê. Ela pode escolher, então. Então, ela escolhe, olha, eu vou optar pela cesariana por tais motivos. E aí, a negociação acaba acontecendo exatamente entre a mãe e a especialista, o médico especialista. Exatamente. Meu corpo, minhas regras. Eu escolho a minha via de parto. Eu costumo dizer. E o marido também não tem que se meter. Certo. A escolha é da paciente, é o meu corpo que está sendo exposto ali para vir o filho. O filho é nosso. Mas o corpo é meu. Eu tenho o direito de escolher qual é a minha via de parto. E sem críticas, se por acaso, sem jogar a culpa, se acontecer um desfecho ruim, não jogar a culpa para a paciente. E quebrar esses mitos também relacionados ao parto normal, que pode ser muito bom, desde que a mãe se prepare exatamente com pessoas qualificadas para tal, né? E muito bem acompanhada. Muito bem. Doutora Caroline, prazer conhecê-la. Muito obrigado pela contribuição e ótimo dia. E parabéns pelo João. Está nos assistindo agora, né? Está lá rindo. E gosta de cabelos grisalhos. Gosta de Papai Noel. Obrigado, doutora. Muito obrigado. São 8 horas e 18 minutos.